Eu fiz esse desafio para ver, morrer e falecer o mais rápido possível. Só que eu já fiz esse tipo de vídeo com o Sonic, só que tem um porém, o Sonic é muito fast e o Mario é mais lentinho. Eu acho que vai demorar um pouco. Abaixe o volume para não ficar surdo e o link do vídeo está nos comentários. Ok? Mais nos jogos do Mario. Qual os inimigos que mais detonaram com o Mario? Qual a morte mais rápida e qual a mais demorada? Pensa aí nas respostas, já comenta, porque eu vou chegar lá. Porque saibam vocês que tem um jogo aqui que é quase impossível morrer em Mario. Mas antes... Rei! Ô meu rei! Essa é a Rei dos Coins. Compre gift cards e moedas para os seus jogos e o melhor de tudo, com cashback. Acesse agora reidoscoins.com.br. Começando com Super Mario Bros. 1 do NES, onde eu apenas ligo o emulador, quer dizer, videogame. Eu já começo jogando o game logo nos primeiros 8 segundos desde que eu dei start. Eu andei para cima e faleci diante de um Goomba. 8 segundos. Em Super Mario Bros. 2, aquele japonês mesmo, né, o tal do Lost Levels, não foi tão diferente. Eu dei start no jogo e nos 6 primeiros segundos, uma tartaruga voadora macetou o Mario. Ela veio pulando direto pra mim e em 6 segundinhos isso aí aconteceu mesmo, é muito mais rápido. Agora, no Super Mario Bros. 2 da versão americana, eu escolhi o Mario e só fui caindo aqui pelas montanhas logo no começo pra me dar de cara com 2 Shy Guys, pelo menos um inimigo diferente aqui. Aí eu pulo no primeiro, caio, pego no segundo aqui e aí eu já faleço. Interessante que o Mario já nasceu gigante no Mario Bros 2 USA, né? Você vê que os americanos são lesados mesmo, não conseguem jogar com o Mario pequenininho. 10 segundos para Mario falecer nesse jogo. Só que em Super Mario Bros 3, o início demora, porque temos o logo, o jogo começa, você tem que selecionar a fase no mapa mundi, e depois de 9 segundinhos também o Mario toma um dano pro mesmo inimigo de sempre. Tá na hora de trocar esse Goomba, né, Mario? 9 segundinhos para falecer. E eu não parei por aqui porque eu fui pro Mario Land de Game Boy. Eu encontro ele soltando pra direita mais um Goomba, direitinho. 4 Seconds Goomba. Já em Super Mario Land 2 eu acho que a coisa vai demorar um pouco mais, porque eu tenho que selecionar tudo aqui de novo, selecionar o mapa mundi aberto, entrar na primeira fase, e olha só, o Mario é bem mais lentinho nesse jogo, né? Vocês não repararam nisso, não? Porque eu tava jogando lá naqueles vídeos, peraí que agora eu vou falecer aqui direto nele, e também um Goomba. Os maiores inimigos até agora são os Goombas, depois o Shy Guy e depois a Tartaruguita. Vamos ver pra onde esse placar vai até o final do vídeo. Quem sabe no Super Mario World isso aqui mude. Só que aqui o jogo começou a demorar muito mais. Até porque temos que assistir toda a animação do começo do Mario chegando na terra dos Yoshis e ler todo esse textão. Depois disso, quando você lê, você vai selecionar o mapa. E eu resolvi ir para a esquerda, porque indo para a esquerda é a fase mais difícil. E não deu outra. Eu não tinha configurado o emulador para correr, então eu só fui para a direita aqui direto até uma tartaruga peladona e aí me macetar caindo em cima de mim. E é isso. 25 segundos depois, eu faleci. Eu também quis jogar Super Mario World 2 Yoshi Island. Muita gente diz que esse jogo não é Mario, porque você controla o Yoshi. Mas o jogo se chama Super Mario World 2 e não Super Yoshi World não, seus animal. Então sim, ele conta toda a historinha do jogo, onde o Mario cai em cima lá dos danos, e os Yoshi estão discutindo pra ver quem vai levar ele primeiro, ninguém quer levar ele, verdade? E essa história aqui é bem legal, só que não dá pra pular, você pula os diálogos aqui. E finalmente chegamos na fase tutorial. Ele me encontra, eu encosto nele, e aí sim eu deixo o Mario flutuar. Porque aqui eu não mato o Mario, né? Ele é sequestrado, na verdade. E aí você fica com esse choro aí pra você. Pode levar ele embora, pode levar ele embora, leva ele embora. Para um Shy Guy. Esse por enquanto foi o maior tempo até agora, porque agora começamos com os jogos longos. Se prepara, senta na cadeira e pega a pipoca, porque Super Mario 64 começou. E esse não foi tão fácil assim, porque assim que você começa o jogo, tem essa tela de menu, tem que escolher qual server você vai começar o jogo, e logo de cara você se depara com a cartinha da Peach que tá preocupada e tem perigo de novo, sempre isso e blá blá blá. E aí sim, depois de tudo isso, além dos tutoriais logo no começo do jogo, eu começo a jogar. Você pode mudar a câmera, e eu pensei em jogar aqui pra água, só que eu pensei, vamos pra uma fase, acho que vai ser mais rápido, né? Porque na fase tem que ficar
correndo em cima do bicho, e não. E aí eu tomei de conta aqui de graça mais um tutorial do Laquito me explicando como entra no castelo e blá blá. Aí eu entro no castelo e toma mais um tutorial. Gente, eu não aguento mais. Daí eu vou para o primeiro mundo, pegando aqui a porta para a esquerda, entrando lá e entrando no quadrinho. E aqui já se passaram mais de 1 minuto. Depois de mais de 1 minuto e meio, eu finalmente consigo entrar na fase e vou tomar dano aqui do Goomba. Só que eu pensei, eu esqueci na verdade, gente, que ele tem um vital aqui e eu não posso ficar morrendo pro Goomba, senão eu vou demorar mais de meia hora pra morrer, porque o vital dele é muito longo. Então eu já sei, eu vou lá no outro lado enfrentar um outro inimigo que eu sei que esse vai me dar porrada logo de cara. E não deu outra. Eu corri um pouco mais, passei a ponte e encontrei o Chainsaw. Esse aqui eu sei que se pular em cima de mim eu tomo-lhe. E olha o quanto ele tira de vital logo de cara. 2 minutos e 12 segundos. Até agora o jogo mais demorado de todos foi ele, mas isso porque vocês não conhecem Super Mario Sunshine. Gente, aqui o negócio é brabo demais. Eu adoro esse jogo, eu joguei ele completinho apenas uma vez na minha vida. Eu tô criando coragem pra zerar ele e fazer aquele vídeo que eu tô prometendo pra vocês de todos os Mario 3D detonados. Só que tem um porém. Eu não jogo esse jogo por causa dessa história, velho. O jogo começa comigo entrando na Delfino Island, né? E aí a gente pôs o aviãozinho, eu, o cogumelo todo veiaco aí saiu do asilo, e a Peach que tá aí, mano, o que a Peach cheirou, cara? O que a Peach usou de droga? Olha só, ela fica olhando lá pro canto e fica vendo um Mario sujo de tinta, um Mario preto, sei lá o que é aquilo, e depois ela não vê mais, e você não pode passar essa lore do jogo. E aí sim, depois você vai tentar controlar o Mario, e aí tem mais um diálogo com a Peach, e finalmente conseguimos controlar o Mario. E depois de 1 minuto e 50 segundos eu começo aqui a me macetar para o primeiro chefe, esse sujeira colorida aí, que eu não sei o que é muito bem. Em vez de ir lá pegar o encanamento para matar ele com água, eu só fico aqui pertinho dele, tomando dano. E depois de 2 minutos e 12 segundos, eu finalmente faleci para este chefe que eu não sei o nome, mas tá aí. E depois desse Mario vamos para o Nintendo DS. E é lá que eu começo um jogo chamado New Super Mario Bros. O jogo que lançou o Nintendo DS e renovou um pouco o Mario do que ele já estava virando. Aí então, depois de assistir toda a ceninha do começo, da nuvem soltando os raios lá no castelinho, do Mario preocupado com a Peach, ela sendo sequestrada, e depois ela volta e o Bowser Jr. aparece, ele vai correndo pelo cenário, o Mario faz o mesmo e vai atrás. E aí sim o jogo começa. Eu entro na primeira fase e dou de cara com ele, o inimigo mais famoso do Mario, o Goomba, meu Deus do céu, eu não aguento mais. E aí eu me jogo nele para eu falecer. 1 minuto e 28 segundos para o Goomba me dar-lhe porrada. Já no New Super Mario Bros. Wii, a coisa demora um pouquinho mais, até porque esse jogo parece mais do mesmo, só que ele tem um pouquinho de diferenças aqui, porque ele é feito para Nintendo Wii. Então aqui a história é diferente, começa assim com o aniversário, olha só que legal, tá tendo bolo, tá tendo festa, só que aí, quem é que sai do bolo? O Koopa e os seus Koopalings, o Bowser, e eles sequestram a Princesa Peach mais uma vez e levam ela embora. Eu não aguento mais essa história, xarope. E aí sim, o Mario agora tem que ir atrás de tudo isso. O Mario e seus amiguinhos, porque aqui a gente joga D4. E aí, depois de jogar com o Mario, aí você controla, vai ter os canhões, vão jogar os presentinhos, né? Os power-ups novos do jogo, só que eu nem vou pegar os power-ups, eu só começo a entrar na fase, entro aqui na primeira fase e adivinha só, bem certinho, 2 minutinhos e 22 segundos depois, o Mario tomou ele de, meu Deus, de um Goomba, cara. Um Goomba de novo. Mas sabe jogo que demora mais ainda? Super Mario Galaxy. O primeiro jogo aqui, eu gosto muito dele, mas ele demora muito pra começar, cara, pra se mexer. Temos toda a história das estrelas, do Mario, do cometa. Enfim, depois disso o jogo começa de verdade. Você controla o Mario lá no Station Square, lá do Reino dos Cogumelos, onde tá tendo uma festa. E aí você começa a andar um pouco mais, até descobrir que o Bowser está chegando com os seus navios voadores e discos voadores para raptar o castelo inteirinho. Mas isso eu não sei ainda, porque eu vou jogar mais um pouco. E eu até tentei me jogar aqui na água pra ver se eu conseguia me matar aqui logo na água, mas eu não consigo, então vamos direto lá pro castelo. E aí sim o castelo é levado embora pelo escovador e eu tomo uma porrada do Mar de Koopa voando para longe. O jogo nem começou ainda, eu não consigo morrer. Mas aí então eu encontro essa Luna Star, que é essa estrelinha,
onde ela vira um coelhinho e agora são 3 estrelinhas / coelhinhos que eu preciso pegar. Eu não posso me jogar em lugar nenhum aqui, eu não posso cair, e olha que eu tentei, então eu vou ter que conseguir coletar os 3 coelhinhos o mais rápido possível para finalmente conseguir entrar na primeira fase, só que eu demorei um pouco mais. E aí eu fui jogando, peguei um coelho, peguei outro coelho, e depois peguei mais um, e aí finalmente eles me dão a dica que agora eles vão me apresentar a Rosalina, a deusa aí das estrelinhas, das Lumines, eu não lembro mais o nome. O jogo finalmente começa. Uma dessas Lumines vai virar uma estrela quando você vai poder jogar com ela. E já foram 10 minutos já aqui. Pelo menos no primeiro planetinha que eu me jogo, eu já entro aqui diretamente para um buraco negro. E sim, eu demorei um pouco mais, porque aqui é meio demorado também. Mano, foram 12 minutos e 35 segundos para finalmente conseguir falecer em Super Mario Galaxy 1. Já no Galaxy 2, aqui a coisa é muito mais rápida, por isso eu gosto mais desse jogo, porque o lore dele é direto ao ponto, as fases são melhores, você controla o Yoshi, mas isso não veio um caso agora, eu vou zerar esse jogo naquele vídeo completinho. De qualquer maneira aqui, eu começo o jogo e a gente começa com um livro, um conto de histórias infantil onde o Mario, controlamos o Mario em 2D como se fosse um livro e as páginas vão girando. Infelizmente não temos nenhum inimigo aqui para eu me jogar em cima, mas eu tô controlando o Mario, começo a jogar com ele e aí sim aparece essa cena onde ele acha a estrelinha caída no chão. E aí vemos toda a história, que é a mesma história do primeiro jogo, basicamente, só que o Bowser tá lá gigante no fundo do cenário e ele rapta mais uma vez a Peach, só que dessa vez tá na mãozinha dele, hein? Tá na mãozinha dele e cabe a nós, o Mario, jogarmos. Só que já foi 1 minuto e pouco, bem mais rápido que o outro jogo, né? E aí sim, depois disso eu começo a entrar na primeira fase e, gente, pra falecer aqui é muito rápido. Eu pulo em cima do pior inimigo do Mario de cara de novo, o Goomba, e isso aí. É só tomar porradinha dele e depois de 3 minutos e 45 segundos, o Mario faleceu. Por enquanto o Goomba é o inimigo mais mortal do Mario, quem diria vocês? Só que agora chegamos em New Super Mario Bros. 2 do Nintendo 3DS. E aqui temos uma longa história a ser contada. Primeiro que os irmãos Luigi e Mario estão com os rabinhos aí, parece os Tanuki, né? Ou são os Tanuki, eu realmente não lembro da história. E eles estão voando aí pelos cenários, power-ups, se mostrando para a Princesa Peach, até que eles caem no chão, porque o poder acaba. E quem aparece? Ele mesmo, o Bowser, mais uma vez para raptar a Princesa Peach. Cabe ao Mario Luigi para fazer o quê? Resgatar ela. Só essa historinha aqui não dá para cortar, tem mais de 2 minutos, eu não aguento mais. Bom, depois disso, pelo menos a gente consegue entrar na primeira fase. E olha só que coisa, hein? Mais uns segundinhos e damos de cara, só andando reto com o primeiro Goomba. Mais uma vez um Goomba do nada. E finalmente falecemos com 2 minutos e 22 segundos. Porque ainda estamos no Nintendo 3DS. Só que agora vamos jogar um jogo 3D. Depois de dar play nele e assistir um filminho de uma chuvarada que aparece aqui na minha cidade. Mano, aparece aqui na cidade, sério mesmo, não para de chover, eu dei inverno. E aí você vai descobrindo que o reino está sob ataque, perigo mais uma vez. Tudo com muita cautela. O Mario e seus amiguinhos Toads começam a entrar no jogo. E agora sim, dessa vez, não é mais sonho e eu começo a jogar. O jogo começa logo de cara em 3D. E olha que legal esse visual, eu acho tão bonitinho. Só que olha que legal que eu vou fazer aqui. E sim, encontramos mais uma vez esse inimigo maluco, o Goomba. E eu encontrei ele direto. Fui direto pra ele pra pescagem. E depois de 1 minuto e 45 segundos depois, o Mario faleceu. E falando em Mario 3D, vamos ao Nintendo Wii U para jogar Super Mario 3D World. Agora sim, o mundo 3D de verdade, onde Mario começa com uma festa, ou seja, um evento fantástico de luzes aí com Mario e seus amigos no reino dos cogumelos, até que de repente um cano transparente aparece aqui no cenário. Esse cano aqui é consertado por Mario e por Luigi, e de repente ele começa a saltar um monte de bônus e de power-ups e de gimmicks pro jogo, eu não sei porquê, e aí eu lembrei que sai essa personagem aqui do nada pedindo socorro. Eu não sei o nome desse bicho bizarro aqui, se você souber o nome desse negócio, por favor, comentem se você é fã do Mario, mas são 2 minutos de bate-papo até o jogo começar de verdade. E o jogo finalmente começa. Eu tentei me jogar aqui pra baixo no cenário gigantesco no mapa mundi, mas sem sucesso, então vamos para o primeiro mundo, a primeira fase, e lá eu acho que dá pra eu me jogar. Dessa vez eu já tava cansado dessa história se repetir.
O Mario tá aqui tomando chá das 5 com a Peach, toda a galera. E eu sei o que vai acontecer. O Bowser vai chegar e não deu outra. Ele tem uma mão gigante, coloca a Peachzinha pro lado, mata todos os meus amigos, joga eles no chão, e aí me pega e me joga longe do cenário. Pelo menos aqui é diferente que o começo não é aqui no Reino dos Cogumelos, é num outro reino muito mais distante. Lá no fundo dá pra ver toda a ceninha. E isso aqui tá tomando tempo, gente. Isso aqui já foi mais de 1 minuto e meio assistindo isso aqui. E aí finalmente chegamos nas Earthen Plains aí, e finalmente eu começo a controlar o jogo em uma planície bem diferente do Reino dos Cogumelos, onde eu dou play na primeira fase. E agora sim, mais uma vez eu encontro ele, o pior inimigo do Mario, o Goomba. Mano, os caras tem que ser mais interessante que isso, velho. O Sonic é muito mais legal, porque todo inimigo do começo é diferente, não é só o mesmo inimigo. Chega de Goomba, não aguento mais Goomba. Quantos Goombas você acha que foi até agora? Porque agora vamos trocar de videogame e irmos para o videogame quase mais moderno da Nintendo, chamado Nintendo Switch, jogar Super Mario Odyssey. Eu já joguei esse jogo em live, quem aí lembra, hein? 2000 e pandemia. Eu quero fazer live de novo nesse canal, só que você tem que pedir aqui em lives, hashtag, escreve qualquer coisa, fala que você quer live, porque você vai ver live. Mas sem mais delongas, eu começo Super Mario Odyssey e pela primeira vez dá pra cortar essas cutscenes. É só você apertar no maisinho e esquipar toda a primeira cena inicial. Finalmente a Nintendo entendeu uma coisa. Aí eu não quero ver casamento de Bowser nenhum. E eu começo nesse mundo dark aqui, que dizem que é o mundo dos mortos, não é mesmo? Tem um mito aí num vídeo que eu fiz que fala exatamente isso. Eu não sei se você acredita, se você viu aquele vídeo, mas ele tá pipocando aí na tela. E aí sim, finalmente, eu começo a jogar o game. Eu controlo e faço o quê? Mais uma vez eu me jogo pra baixo do mundo. Eu não quero saber, galera, eu não vou ficar encontrando bichinho, não quero encontrar Goomba. E finalmente eu faleço depois de 3 minutinhos jogando Super Mario Odyssey. E agora temos um problema. Chegamos a um jogo que quase não dá pra morrer, chamado de Super Mario Wonder. Super Mario Bros. Wonder, na verdade. Eu dou play e começo a assistir essa ceninha. Essa aqui, infelizmente, não dá pra cortar, porque conta toda a história do príncipe Florian e como seu reino está muito bonito e muito interessante. Estamos visitando o reino e até que ele é atacado pelo Bowser, sequestrando todas as flores Wonder e espalhando elas pelo cenário. E aí você vai ter que achar todas elas. E esse é o plot do jogo, que é muito legal, porque aqui já mudaram um pouco, não precisa ficar salvando a Peach. Na verdade, você pode jogar com a Peach aqui, então já é isso muito bom. Naquele vídeo onde eu zerei os Marios 2D, eu elogio muito isso, e eu elogio bastante esse jogo aqui. Só que agora, depois de assistir tudo isso durante 2 minutos, a gente começa o jogo. E tem um porém aqui. Quando eu começo o jogo, todo bonitinho, eu me lanço em cima dos Goombas direto. Só que eu matei um sem querer, matei outro sem querer. Só que o que acontece? Quando eu bato no Goomba, olha só você, eu volto pra trás, eu não perco vida. A não ser que eu bater de novo muito mais rápido. Se eu demorar um pouco mais pra bater, ele só vai ficar batendo e não vai perder vida, não vai perder tamanho. Então tem que bater uma vez, depois a outra vez mais rápido para o Mario ficar diminuto. E aí sim, mais uma vez na terceira vez, bem rapidinho você consegue tomar dano e falecer com o Mario. E esse sim foi o último jogo do Mario. Eu não escolhi Super Mario RPG, os outros Mario spin-offs, porque daí a gente vai fazer um outro vídeo. Se esse aqui foi legal, né? Vamos lá, se eu for a partir do